Bom, pessoal, vamos agora tratar da agenda 8 de TTTI, tá? Que é matemática 3, né? Essa agenda, pessoal, é bastante importante porque ela fala sobre fluxo de caixa, né? Então a gente montou inclusive um exemplo aí de fluxo de caixa que vocês vão encontrar no livro do Centro Paula Souza de Comércio. É bastante interessante para vocês começarem a se familiarizar com esse mundo aí, né, empresarial, esse mundo do fluxo de caixa, que é uma coisa bastante usada na empresa e tem que ser usado, né? Então vamos para o nosso primeiro slide, que fala o seguinte: no mundo empresarial, o dinheiro tem que entrar de alguma forma e sair, pois se assim não fosse, não haveria compra de matéria-prima, pagamento de funcionários, etc. Por isso, acompanhar o fluxo que o dinheiro percorre nas empresas é de primordial importância para a tomada de decisões e a realização de investimentos, tá? Então, como eu falei, nós vamos tratar de fluxo de caixa aqui, tá? Pagamento de funcionário, compra de matéria-prima, tudo está envolvido no fluxo de caixa. Vamos para o nosso próximo slide, que vai começar a detalhar um pouquinho mais isso, tá? Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira, as entradas e saídas de recursos financeiros em um período determinado de uma empresa. O fluxo de caixa facilita a gestão de uma organização no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível no momento. Denomina-se saldo a diferença entre os recebimentos e os pagamentos. Então nós temos entradas e saídas. O que são as entradas? As fontes internas e as fontes... tem dois tipos de fonte interna, né? Vendas à vista, cobrança de valores a receber, lucros reinvestidos, receitas financeiras, aluguéis recebidos, fornecedores, empréstimos bancários, acionistas. Tudo isso, pessoal, a gente chama de entradas, né? E o que são as saídas? Regulares, razoavelmente regulares e irregulares. Aquisição de estoque, pagamento de salário, despesa administrativa, despesas com vendas, são regulares, né? Razoavelmente regulares. Pagamento de despesas tributárias, resgate de títulos, retiradas de sócios, tá? Irregulares. Ampliação de empresas, modernização, novas instalações, tá? Que é aquilo que acontece eventualmente, é o que a gente chama de irregulares. Razoavelmente regulares é o que a gente diz, por exemplo, que é uma coisa que vai acontecer periodicamente, mas não acontece sempre. E aquelas regulares, por exemplo, pagamento de salário é uma despesa regular, né? Então a gente divide em regulares, razoavelmente regulares e irregulares, tá? E as entradas, né, que são as fontes internas, tá? Nós vamos detalhar um pouquinho cada um desses itens quando a gente falar especificamente da planilha do fluxo de caixa. Mas vamos para o nosso próximo slide agora. Composição do fluxo de caixa, tá? Isso aqui é um fluxograma bem interessante, tá? Que fala da composição do fluxo de caixa. O que envolve o fluxo de caixa, vamos dizer assim? Em situação deficitária, tome decisões sobre as necessidades do capital de giro. Faça o registro diário de entradas e saídas, isso é muito importante. Tem gente que não faz o registro, vai deixando acumular e aí se perde totalmente, tá? Analise o saldo diariamente e em períodos futuros. Projete os pagamentos e recebimentos futuros, né? Ou seja, você vê o que você vai ter que pagar e o que você vai ter que receber no futuro de longo prazo e de um futuro também próximo, né? Em situações superavitárias, né? Tome decisões sobre o investimento e aplicações do recurso, tá? Então, quando você tiver um lucro, né? Quando você tiver um superávit muito bom, né? Você tem que tomar a decisão de como você vai aplicar esses recursos financeiros, tá? Então, tudo isso, pessoal, faz parte do fluxo de caixa, tá? Como eu falei, essa agenda 8, ela é basicamente fluxo de caixa. Você entender o fluxo de caixa. Então nós estamos indo aos poucos para vocês entenderem o fluxo de caixa, tá? Passo a passo do fluxo de caixa. Então nosso próximo slide aí, passo a passo do fluxo de caixa, tá? Para te ajudar, vamos mostrar em um simples passo a passo como montar o fluxo de caixa. É fácil. Comece pelo saldo da sua empresa. Separe suas receitas e despesas por categorias, para que você não tenha dificuldade em acompanhar as suas transações no futuro, tá? Crie o hábito de registrar as entradas e saídas do seu caixa, atualize e corrija os lançamentos. Então são 4 itens, pessoal, que são importantíssimos no fluxo de caixa, que é o passo a passo do fluxo de caixa. Comece pelo saldo da empresa. Quanto a empresa tem? Né? Separe suas receitas e despesas por categoria, para que você não tenha dificuldades em acompanhar as suas transações no futuro. Crie o hábito de registrar entrada e saída, bastante importante. Se você não começar a registrar entrada e saída, como eu falei, chega um momento que você vai se perder. Atualize e corrija os lançamentos. Então a gente fez aqui, ó, fluxo de caixa, saldo inicial do dia, dinheiro em caixa, dinheiro
no banco. Entradas do dia, vendas e recebimentos, saídas do dia, fornecedores, água, luz, telefone. Esse é o saldo final do dia. Você pode fazer isso diariamente, por isso que a gente escreveu do dia. Você vê qual o dinheiro que você tem em caixa naquele dia, qual o dinheiro que você tem em banco. Né? Normalmente algumas empresas não têm dinheiro em caixa, né? Isso depende muito do ramo da empresa. Se for um mercado, por exemplo, tem dinheiro em caixa também. Né? Se for uma empresa, por exemplo, que vende equipamentos de informática no varejo e por exemplo, no varejo, dificilmente vai ter em caixa, isso vai estar no banco. Né? Aí você vê as entradas do dia, vendas e recebimentos, as saídas do dia e o saldo final. Tá bom? Vamos para o nosso próximo slide, que vai falar sobre o exemplo do fluxo de caixa, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, em investimento inicial, eu tenho 100 mil. Então, a empresa começou com 100 mil, né? Aí, ela, mês a mês, olha lá, mês a mês, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, né? Então, ela, por exemplo, no primeiro mês, vamos pegar o primeiro mês, ela teve 122 mil reais, né, de receita, né? O imposto que incidiu, os tributos, né, são 20%. Então, 20% de 122 mil reais, é só você pegar os 122 mil reais e multiplicar por 0,2, que é 20%, dá 24.400. Tá? A receita líquida seria os 122 mil menos o 24.400, ou seja, 97.600. Né? Aí, despesas variáveis, despesas com materiais, 12 mil, despesas com mão de obra, 23 mil. Né? Então, se você pegar 97.600, subtrair 12, subtrair 23, dá 62.600. Então, essa é o que a gente chama de margem de contribuição. Tá? Depois, nos próximos slides, nós vamos detalhar cada um desses itens, mas só para vocês entenderem. Aí, despesas fixas, aluguel, 4 mil, taxas, 4.750, salário mais encargos, 12.300. Então, 62.600 que a empresa tinha, subtrai 4 mil, subtrai 4.750, subtrai 12.300, caiu para 41.555. Esse é o lucro operacional da empresa. Desse lucro operacional, o que são os tributos que vão incidir sobre o lucro. Então vamos lá. Lucro líquido, 41.550, que é o que a empresa tem no momento. Remuneração dos sócios, 8 mil. É um exemplo, tá, pessoal? Reinvestimento em ativos. Então ela reinvestiu o dinheiro. Né? Consequentemente, ficou com um déficit, está entre parênteses aí, é porque teve um déficit de 11.450 no primeiro mês. Tá? Por quê? Porque ela teve um lucro líquido de 41.550, mas teve que remunerar os sócios em 8 mil e teve que reinvestir em ativos fixos de 45 mil. Né? Comprar, por exemplo, equipamentos, né? São ativos fixos. Bom, teve um déficit aí de 11.450, por isso que a gente colocou entre parênteses. Já no segundo mês, vamos para o segundo mês agora, ela tem uma receita de 128 mil, né? 20% de 128 mil é 25.600, que são os tributos. Caiu a receita líquida para 102.400. Aí ela teve despesa com materiais 12 mil, despesas com mão de obra direta 23, igual ao primeiro mês. Então agora ela tem 67.400. Aluguel 4 mil, taxas 4.750, salário mais encargos 12.300, não mudou nada. Caiu o lucro operacional para 46.350. Mas aí ela teve remuneração dos sócios, mas não teve que comprar nada de ativo fixo, né? E mais fez um reinvestimento em capital de giro. Então caiu 30 mil em reinvestimento em capital de giro, então 46.350 menos 8, menos 30, sobrou um fluxo de caixa líquido de 8.350. Agora, 8.350 positivo, né? E assim, pessoal, a gente foi fazendo mês a mês. Ó, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6. Tem momentos que tem um reinvestimento em ativos fixos, que é compra de material, compra de equipamentos, né? Tem momentos que não, tá? Então, com isso, pessoal, você fez o fluxo de caixa da sua empresa. Vejam, vamos pegar o quinto mês, só para dar um outro exemplo. Receita, 140 mil, né? 20% de 140 mil, que são os tributos, 28 mil, caiu para 112, né? Aí, despesas materiais, 12 mil, isso não mudou nenhum mês, olha lá. Despesas com mão de obra direta, 23, caiu para 77. Já isso é a margem de contribuição.
Aí eu tenho o aluguel, que é 4 mil, eu tenho a taxa, que é 4.750, e tenho salários mais encargos, que dá 12.300, já caiu para 55.950. Então 77 mil menos 4 mil do aluguel, menos 4.750 das taxas, menos 12.300 dos salários mais encargos, caiu para 55.950, tá? Que é o que a gente chama de lucro líquido. Aí você tem a remuneração dos sócios, 8 mil. Fez um reinvestimento em ativo fixo, 12 mil. Então 55.950 menos 8 menos 12, o fluxo de caixa líquido caiu para 35.950. Então, com isso, pessoal, você vai fazendo o fluxo de caixa mês a mês. É isso que está na tela aí, que é uma planilha de fluxo de caixa, tá? Então, aí o que a gente fez? Para detalhar, para analisar cada um desses itens, nós criamos alguns slides para detalhar cada um desses itens. Vamos para o nosso próximo slide, então? Olha lá. Elementos que compõem a planilha do fluxo de caixa. Investimento inicial. Para abrir uma empresa ou iniciar um novo projeto, numa empresa existente, é preciso partir de uma base de dinheiro, conhecida como investimento inicial, que era aqueles 100 mil que vocês viram na planilha. A proteção do fluxo de caixa pode ser mensal, trimestral, a projeção, né? Semanal, semestral, né? Mas, em geral, o investimento inicial é considerado como se acontecesse no momento zero, no momento que você está iniciando as atividades da tua empresa, tá? Projeção de receitas. A receita total resultante das vendas é chamada de receita bruta, pois ela não sofreu ainda nenhum desconto. A receita bruta é encontrada pela fórmula: número de produtos vendidos ou serviços prestados vezes o preço da venda. Simples assim, tá? Então você vendeu X produtos vezes o preço é a receita bruta. Né? Aí tem os tributos incidentes sobre a receita. Você sabe que existem alguns tributos que incidem sobre a receita da empresa: ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, que incidem sobre o resultado calculado e recolhidos individualmente, sendo que é permitido o recolhimento de forma unificada desses dentro do regime de tributação simples, que é em torno de 20%. Então vocês viram que tinha um momento lá que a receita era 140 mil, 20%. Tá? Que dá, só você pegar 140 mil e multiplicar por 0,2, que dá 28 mil. Então isso são os tributos. Aí você tem a receita líquida. O que é a receita líquida? É dada pela seguinte relação: receita bruta menos os tributos. Tá? Simples assim. Tá? Vamos para o nosso próximo slide. Aí vem as despesas variáveis. Uma empresa pode ter despesas variáveis e fixas, e ambas devem ser listadas no fluxo de caixa. Especificamente nessa linha, devem ser incluídas as despesas variáveis, aquelas que variam conforme a quantidade produzida ou vendida. Né? Por isso que chama de despesa variável. Vai depender do que você produziu e do que você vendeu. Tá? Margem de contribuição. A margem de contribuição pode ser encontrada através da fórmula receita líquida menos despesas variáveis. Aí você tem a tua margem de contribuição. Despesas fixas. As despesas fixas são aquelas que acontecem de qualquer maneira, e dependendo da quantidade produzida ou vendida. Né? Então são despesas com salário, aluguel, né? São despesas fixas, aluguel do espaço. Né? E aí você tem, a partir da margem de contribuição e das despesas fixas, o lucro operacional. O lucro operacional é o resultado gerado pelo negócio através de suas operações e pode ser encontrado através da seguinte fórmula: lucro operacional é a margem de contribuição menos as despesas fixas. Tá? E aí tem os tributos que incidem sobre o lucro. O imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro pode incidir tanto sobre a receita, no caso da modalidade de tributação pelo lucro presumido, como sobre o lucro, no caso da modalidade de tributos pelo lucro real. No exemplo que viu a planilha, a empresa optou pela tributação pelo lucro presumido, por isso não há tributos incidentes sobre o lucro. Esse é o caso mais comum para as empresas de menor porte. Mas esses tributos, pessoal, é muito importante que a gente considere. Aí, no próximo slide, vai falar sobre lucro líquido. O lucro líquido pode ser encontrado através da seguinte fórmula: lucro operacional menos os tributos. Aí você vai ter o lucro líquido. Aí você tem que entrar com a remuneração dos sócios. É preciso também fazer a projeção de quanto os sócios querem receber por mês. Esse valor não foi incluído nas despesas fixas da planilha, porque no caso de uma empresa ter prejuízo, os sócios podem não fazer retirada ou diminuir o valor. Ou seja, a remuneração dos sócios ela é variável, diferente de salário. Né? Salário é sempre o mesmo valor.
Não dá para você diminuir o salário de um funcionário. Agora, a remuneração dos sócios você pode variar. Reinvestimento em ativos fixos. São os investimentos em ativos menos líquidos, ou seja, aquele que não fazem parte do ativo circulante no balanço patrimonial. São, por exemplo, máquinas, equipamentos, veículos, terrenos, né? Você também pode incluir aqui reformas, consertos, melhoria desses ativos. Tudo que, já está dizendo, ativo fixo. Você vê, o cara compra um equipamento, a empresa compra um equipamento, compra um veículo, é considerado ativo fixo. Reinvestimento em capital de giro, né? A empresa precisa investir para crescer. Não basta ter recursos para prédios, máquinas, equipamentos. Às vezes é preciso investir em aumento de estoque ou até guardar mais dinheiro para aumentar o crédito ao cliente. Você tem um dinheiro a mais, você pode aumentar teu crédito para o teu cliente, né? Esses são exemplos de aumento do ativo circulante, ou em outras palavras, do reinvestimento no capital de giro. Daqui a pouco, no próximo slide, nós vamos detalhar um pouquinho mais capital de giro, tá? Que é bastante importante. E o último item que faz parte do fluxo de caixa é o fluxo de caixa líquido disponível para os sócios. Finalmente, o fluxo de caixa líquido é o dinheiro disponível para os sócios distribuírem entre si, após terem sido descontados os reinvestimentos. Então, o último item é o dinheiro que sobrou. Aí você vai, depois que você viu tudo que tinha que fazer dentro da empresa, reinvestimento em ativo fixo, reinvestimento em capital de giro, o dinheiro que sobrou vai ser dividido entre os sócios, ou o prejuízo que sobrou, né, vai ser também dividido entre os sócios. Tá? Vocês viram lá aqui na nossa planilha, o primeiro mês tem dado prejuízo. Quem vai arcar com isso são os sócios. Tá? Vamos para o próximo slide, que vai falar das características do capital de giro, né? Então, olha lá, pessoal, no capital de giro você tem o que a gente chama de ativo e passivo, tá? Ativo, o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Quem é o ativo circulante? Olha lá, caixa, contas a receber de clientes e estoque. Isso a gente chama de ativo circulante, já está dizendo, né? O que circula, o que vai variar. Né? O caixa vai variar, as contas a receber vai variar, o estoque vai variar, né? São termos variáveis, são valores variáveis, né? Ativo não circulante são os equipamentos. Então a empresa tem 30 mil em equipamentos, né? Então esses são os ativos não circulantes. Somando os ativos circulantes e os ativos não circulantes, deu um total de ativo de 140 mil. Então é importante que faça uma planilhazinha do capital de giro. Tá? Além daquela planilha que nós vimos, é legal ter uma planilha do capital de giro. E o passivo. Existe também passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante são empréstimos, 16 mil reais. Tá aí. Passivo não circulante é o patrimônio líquido da empresa, o capital social, os lucros acumulados. Isso aí não varia, né? Somando os dois, por coincidência, também deu 140 mil reais. Tá? Então, essa planilha de capital de giro é bastante importante para você definir o que é capital de giro ativo e o que é capital de giro passivo. Tá? Só para vocês, para a gente finalizar, capital de giro são os recursos financeiros utilizados para financiar os ativos circulantes da empresa, como estoque, crédito ao cliente, etc. É bastante importante falar sobre o capital de giro, porque o capital de giro, pessoal, é o que vai realmente fazer com que a empresa, por exemplo, cresça, com que tenha um estoque maior, né, com que ela tenha condições, por exemplo, de emprestar um dinheiro, de ter um crédito aos clientes, dar um crédito aos clientes. Então, eu reservei um slide específico para capital de giro, porque é uma coisa bastante importante no fluxo de caixa. Tá? Então, essa agenda 8, pessoal, era para a gente tratar sobre fluxo de caixa. Tá? Sobre fluxo de caixa e as suas particularidades, as suas características, tudo que realmente envolve um fluxo de caixa, tá? Que também faz parte da parte matemática do curso, né? Porque o fluxo de caixa nada mais é que você trabalhar com números, com a matemática do curso, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula. Obrigado.